Muito bem, hora de oração, mais um dia de apresentarmos as nossas vidas e nos esforçarmos na presença do Senhor com alegria, com amor, com zelo mesmo por aquilo que desejamos alcançar e viver e servir a Deus. Esse seja também o teu desejo, o teu objetivo, o teu propósito em nome de Jesus. Chegamos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e versículo 5. O mover do Espírito de Deus levantou os apóstolos, derramou-se o Espírito no cenáculo e Pedro com os apóstolos se levantam, sinais e maravilhas acontecem, a pregação ela é levantada, eles passam a dar testemunho da ressurreição de Jesus, 3.000 pessoas são batizadas, há uma cura grandiosa à porta do templo, Pedro prega no templo, e aquele alvoroço está realmente tomando conta da cidade de Jerusalém. Atos 4, versículo 5, a continuidade disso. Veja, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás e Caifás. Anás e Caifás, os mesmos lá do julgamento de Jesus, quando Jesus foi tomado, traído por Judas e preso, foi levado para estes sumos sacerdotes. Também João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Por quê? Porque em detrimento da pregação de Pedro no templo, depois do testemunho da cura daquele homem coxo que ficava ali esmolando na porta do templo, o capitão do templo os tomou e eles foram presos e foram então deixados para esse julgamento, vamos dizer assim, para serem inquiridos no dia seguinte. Versículo de número 8, depois que eles questionaram em nome de quem eles estavam fazendo aquilo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, veja, a obra do Espírito Santo de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens depois de serem batizados, levantados para o testemunho da cruz e uma obra grandiosa passar a ser operada na vida deles. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem. Que homem? O homem que havia sido curado, e todos viram que era o homem que esmolava na escadaria do templo e agora estava dentro do templo. O benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Segue então Pedro, cheio do Espírito Santo, porque, irmãos, não há outra condição, não há outro caminho da manifestação do poder de Deus, desta autoridade, intrepidez na vida de pessoas comuns como Pedro e João e os apóstolos e demais discípulos fazerem essa obra, senão a luz do Espírito de Deus, senão a autoridade do Espírito de Deus para ser destravado completamente esta fé, essa, vamos usar uma palavra mais escrachada assim, essa volúpia realmente de falar do amor de Deus e da grandeza daquilo que ele realmente fez. Então Pedro vai falar: olha, vocês o crucificaram, é no nome dele, o Jesus de Nazaré, é que fizemos esta obra, como esse está curado, como se vê. É no poder do Espírito de Deus que você é levantado. Onde existe timidez, onde existe dificuldade de você se apresentar, onde existe principalmente medo, e pessoas estão dominadas por um terror em áreas de suas vidas. Sabe o que nos falta? Mover genuíno do Espírito de Deus, que ativa um pensamento, que muda um sentimento no coração, que traz por uma simples palavra, por uma expressão, por o testemunho de alguém, por buscar as Escrituras principalmente.
Quando você busca as Escrituras e você lê e você ora na palavra, sabe o que acontece? Você está colocando argumentos dentro da tua alma e o Espírito de Deus vai potencializá-los, para que você não fique travado, mas para que você seja liberado. Aqui, aqueles homens, Pedro e João, estavam presos, foram presos. Uma grande perseguição já de pronto, no início daquela obra, lhes sobreveio. Então, sabe, limitações da alma, medos e perseguições são provações das quais nós alcançamos bênção, alcançamos liberações da nossa vida, à medida com a qual nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Tomai conhecimento, versículo 10, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, como eu li, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. A pedra angular. Jesus é a pedra angular. Pedro estava mostrando a pedra angular, a revelação dada à lei e aos profetas, a revelação dada a Moisés e a Isaías, a revelação do Cristo, do Messias prometido de Israel, a pedra angular, a pedra de esquina. Dizem que a pedra angular, como era feito o arco assim das paredes, nas portas, né? Havia uma pedra que ela ficava exatamente no meio. Ela era a pedra de esquina chamada, ela travava toda aquela estrutura. Então Pedro olha e diz: esta é a pedra angular, é o Senhor. Ele é que dá sentido a todas as coisas, ele é que ajusta todas as coisas, ele é que trava todas as coisas. É o que estaria também lá no Salmo 118, falando sobre a pedra angular. Agora aqui, o que vemos, queridos, é a oposição à obra de Deus. O que vemos é a imposição pela ameaça, pelo medo, por esse terror e esta perseguição que começa a acontecer. Então, a revelação da pedra angular na minha vida, na tua vida, de uma maneira ou de outra, em uma instância ou em outra, em um momento ou em outro, escute, ela vai trazer perseguição. Haja visto o que também está escrito em Marcos, no capítulo de número 10, e versículo 28 em diante. Veja o que Pedro diz. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Com perseguições, uma grande obra daquele que teve o seu desprendimento, que como nós temos um grande testemunho, tem também um grande testemunho de renúncia, e podem se alegrar diante do Senhor por suas escolhas, podem se alegrar diante do Senhor por suas decisões, por crerem que eram eminentemente espirituais, guiadas não pelo homem, mas pelo Espírito Santo de Deus, como aqui está escrito: aquele que tiver deixado algo por amor de mim ou do Evangelho, Jesus diz, receberão 100 vezes mais. Mas escute, o detalhe não é sem perseguições, ao contrário, é com perseguições. Então, ali Pedro e João estavam presos diante do sinédrio, diante dos maiorais da sinagoga, diante de Anás, de Caifás, o sumo sacerdote, por causa da perseguição religiosa, por aqueles homens que não suportaram a grandeza do Cristo, o crucificaram. Agora não podiam suportar também o testemunho daquele homem curado, alcançado pelo mover de Jesus Cristo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, na autoridade do Espírito de Deus através de Pedro. Está entendendo? Onde há uma obra de Deus, onde há a manifestação do Espírito de Deus, onde a graça e o favor de Deus começam a se manifestar, reações também vão aparecer.
Primeiro, em função das próprias limitações nossas, primeiro das nossas próprias limitações. Segundo, da falta de entendimento e compreensão das pessoas. E claro, terceiro, da obra de Satanás e seus demônios, que quer aprisionar de todas as maneiras. Os dons, os talentos, a cura, o milagre, a pregação da palavra que vai despertar a salvação. Então, a minha oração hoje é que essa pedra angular, revelada aqui pelo apóstolo Pedro, relatada no Salmo 118, possa nos dar graça e livramento em perseguições, em lutas e em situações onde o inimigo quer colocar situações de sentença contra nós, vão cair por terra em nome de Jesus. Depois eles são soltos e liberados e a obra de Deus segue e nós vamos alcançar o livramento em perseguições e em perturbações. E eu declaro as causas mais difíceis e mais impossíveis que eu posso enfrentar, ou que você possa enfrentar, ou aquilo que para nós parece ser algo realmente que causa e gera tanto distúrbio, e para outras pessoas seria simples, mas para nós não é. Em nome de Jesus, nestas causas e nestas áreas, o poder do milagre do Senhor vai agir em nome de Jesus, pelo Espírito da promessa, pelo Espírito Santo de Deus que encheu a Pedro de autoridade. Vai também nos encher de autoridade e nos dará graça para alcançarmos livramento e libertação em nome de Jesus. Pai de amor, eu quero orar e clamar diante da tua presença e no teu altar por cada servo, por cada serva tua. Meu Deus, enche pelo teu Espírito Santo para que recebam autoridade, intrepidez, ousadia, para que não estejam, Senhor, presos a limitações humanas, para que não estejam dominados pelo terrorismo do medo interior, por argumentos, Senhor, do passado, para que, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, não sucumbam, não retrocedam ou voltem atrás em função de perseguições, ou de estarem frustrados por não terem alcançado algo que desejavam, mas possam ser fortalecidos, Senhor, em equalizar todas as coisas do seu interior e no seu coração, certos de que novas oportunidades virão, certos de que o Senhor Deus está agindo para abrir portas grandiosas e tremendas e criar caminhos onde não há caminho. Espírito Santo de Deus, mostra o teu favor, traz da tua dádiva, confirma a obra no coração de cada servo, de cada serva tua. Ouve o nosso clamor, Senhor, pelo desalentado, pelo enfraquecido, pelo perdido, pela família, pelas casas, pelo ministério. Olha para a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos graça, obreiros de valor, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Dá-nos trabalhadores para a seara, desperta esse mover do teu Espírito no coração e no entendimento de cada um. Em nome de Jesus, eu quero declarar por terra todo espírito de perseguição, todo espírito que tem se levantado em vidas, em pessoas, em mulheres, em homens, em familiares, com zombaria, para desacreditar a obra de Deus na tua vida, caia por terra. Espírito mexeriqueiro, fofoqueiro, zombador, entrou por um caminho, usou de oportunismo, de mentira, de falácia, vai sair por 7 caminhos. Eu declaro quebrada e rejeitada a palavra da obra contrária àquilo que Deus tem a realizar, os seus planos e seus propósitos. Te abençoo e declaro em nome de Jesus a palavra do Senhor, libertação aos cativos e aos oprimidos, restauração da vista aos cegos, cura, poder pelo Espírito de Deus na tua vida, receba em nome de Jesus. Amém. Receba, alegre o teu coração, leia conosco as Escrituras, veja se faça sentido para você e ore. Deus vai nos responder em nome de Jesus. Amanhã tem mais. Fica com Deus.